E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Isaac e sejam bem-vindos ao meu podcast e que vocês todos tenham uma boa noite. E o assunto de hoje é um assunto muito legal, um assunto que vai dar o que falar realmente. E é uma pergunta a vocês e que eu vou estar respondendo. A pergunta é a seguinte: comer trigo é saudável? Bom, para responder essa pergunta, eu vou estar lendo uma entrevista com o Dr. William Davis, autor do best-seller Barriga de Trigo, concedida para o site Wellness Mama, que, para sua alegria, nós traduzimos. William Davis é um cardiologista preventivo que possui uma abordagem única por meio da dieta que o permite reverter e não apenas prevenir as doenças cardíacas. Ele começou recomendando uma dieta livre de trigo aos seus pacientes, pois os produtos feitos com trigo elevam o açúcar na corrente sanguínea mais do que uma barra de chocolate tipo um Snickers ou Twix. Além da melhora nos níveis de açúcar no sangue. Eita, nossa, ô madame, preste atenção no que eu vou falar. Ele ficou surpreso ao ver que seus pacientes também experimentavam perda de peso de 10 a 15 quilos ao longo de vários meses. Tiveram melhora ou cura total da artrite, melhora na asma o suficiente para eliminar 2 a 3 inaladores, cura total do refluxo ácido e da síndrome do intestino irritável, desaparecimento do inchaço nas pernas e dormência delas. A maioria reportou um aumento na claridade mental, sono mais profundo e humores e emoções mais estáveis. Agora aqui vai a entrevista com o Dr. Davis e perguntaram ele o seguinte: como você chegou à conclusão de que o trigo é nocivo na sua forma atual? E ele diz o seguinte, presta atenção: eu aprendi quão ruim o trigo era quando eu pedi aos meus pacientes cardíacos para removê-los da sua dieta. Eu fiz isso porque 80% das pessoas que eu conhecia pela primeira vez eram diabéticos ou pré-diabéticos, situações que dobram ou triplicam os riscos de doenças cardíacas. Em um esforço para minimizar essa situação, eu apliquei um fato simples: 2 fatias de pão integral aumentam o açúcar sanguíneo mais do que 6 colheres de açúcar, mais do que uma barra de chocolate Snickers ou Twix. A maioria das pessoas não sabe que o índice glicêmico do pão integral está entre os mais altos de todos os alimentos. Então eu pedi, meu pai do céu. Aí vai. Então eu pedi que todo mundo removesse o trigo da sua dieta para observar os efeitos no açúcar sanguíneo. As pessoas voltavam depois de 3 a 6 meses e de fato o seu açúcar sanguíneo, uma medida do açúcar sanguíneo 60 dias antes, estavam muito menores, até o ponto em que alguns diabéticos já não eram mais diabéticos. Mas as pessoas me contaram muito mais. Elas perderam 15 quilos, perderam 10 centímetros da sua cintura, se sentiram muito melhores do que haviam sentido nos últimos 20 anos e com mais energia, menos mudança de humor e sono profundo. Eles me disseram como experimentar alívio total do refluxo gástrico, síndrome do intestino irritável, enxaquecas, artrite das mãos e dos dedos e dores nas juntas, sinusite e sinusites crônicas. Eles me disseram que sua artrite reumatoide estava tão melhor que eles estavam no processo de reduzir a medicação e a sua colite ulcerosa e doenças de Crohn melhoraram tanto que não eram mais necessárias a medicação. Os edemas nas pernas desapareceram e as coceiras e irritações foram embora. No começo eu ignorei, pensando que era pura coincidência, mas os efeitos se tornaram tão frequentes e consistentes que as conclusões se tornaram inevitáveis. O trigo era a causa principal de uma lista de problemas inacreditáveis de saúde e ganho de peso, e que a sua eliminação era a chave para uma saúde surpreendentemente boa. Agora, minha senhora, meu senhor que me escuta pelo rádio, pela internet, não sei, note que as pessoas que cortaram o glúten da dieta não eram necessariamente sensíveis ao glúten. O trigo foi evitado por todas as pessoas, e foram raras pessoas que não experimentaram, no mínimo, alguma melhora mensurável na saúde. Serão uma transformação completa. Eu agora recomendo evitar completamente o trigo para todos os meus pacientes, assim como qualquer outra pessoa interessada em recuperar o controle da saúde e do peso. A próxima pergunta que fizeram ele foi a seguinte: como o consumo de trigo está relacionado à saúde do coração? Ele diz: o consumo de trigo causa doenças cardíacas, não é o colesterol, não é a gordura saturada que está por trás da maior causa de morte nos americanos, é o trigo. A comunidade nutricional tem sido culpada por seguir uma sequência lógica falha. Se algo não é bom para você, como a farinha branca processada, é substituído por algo menos ruim, grãos integrais, e é um benefício para a saúde aparente. Então um monte de coisa menos ruins para você são boas para você. Vamos aplicar isso a outra situação. Se algo ruim para você
cigarros sem filtro é substituído por algo menos ruim, cigarros filtrados. Então a conclusão seria fumar muito dos cigarros com filtro. A próxima questão lógica deveria ser: quais seriam as consequências para a saúde da remoção completa? Só assim você pode observar os efeitos do grão integral versus nenhum grão. E pelo que eu testemunho todos os dias, você vê uma transformação completa na saúde. O consumo de trigo devido ao seu carboidrato único, amilopectina, nossa, devo ter falado errado. Vamos de novo. Amilopectina, pronto, agora tá certo. Estimula a formação de partículas pequenas e densas de LDL, mais do que qualquer outro alimento comum. Partículas pequenas e densas de LDL são a maior causa de doenças cardíacas nos Estados Unidos. A maioria dos adultos hoje em dia possuem uma abundância de pequenas partículas de LDL, porque eles foram ensinados a cortar a gordura e consumir muitos grãos integrais saudáveis. Esta situação de excesso de pequenas partículas LDL pode aparecer em um teste de colesterol convencional como altos níveis de colesterol LDL. Esse colesterol LDL é o colesterol mau, junto com baixos valores de colesterol HDL e triglicérides altos, que frequentemente levam ao uso de remédios à base de estatina. Quando um teste mais sofisticado de lipoproteínas é realizado, a explosão de pequenas partículas de LDL se tornam óbvias. Mas agora, meu senhor e minha senhora que me escuta, combine isso com o aumento de apetite disparado pela proteína gliadina no trigo, que age como estimulante de apetite, e você irá ganhar peso. O peso ganha geralmente no abdômen, na gordura visceral profunda que promove a inflamação, o que eu chamo de barriga de trigo. Nós chamamos aqui brasileiros, apelidamos carinhosamente de barriga de chope, meu querido. Então, se você queria saber, dá uma imaginada aí. Essa barriga de trigo que ele tá falando é a barriga de chope que você deve estar olhando pra ela agora, porque você deve estar com aquele pensamento na cabeça: pô, devia emagrecer, mano, devia fazer uma dieta. Agora é a hora. Tira o trigo da sua alimentação. Vamos ver. A gordura visceral da barriga de trigo é um foco de inflamação, enviando sinais inflamatórios para a corrente sanguínea e resultando no aumento do açúcar sanguíneo, pressão sanguínea e triglicérides, tudo contribuindo para o aumento do risco de doenças cardíacas. Então, minha senhora, meu senhor, não é apenas esse aumento da gordura, você fica mais propenso a doenças. É basicamente isso, não tem o que ficar enfeitando, não tem o que enfeitar o peru. Se você continuar assim, você está mais propenso a risco de doenças cardíacas, é isso realmente. Então, por favor, diga adeus ao trigo e às pequenas partículas de LDL, seguido por uma perda de peso pela gordura visceral abdominal da barriga de trigo. A inflamação diminui, o açúcar sanguíneo cai, a pressão sanguínea cai. Em resumo, a eliminação do trigo é um dos meios mais poderosos de reduzir o risco de doenças cardíacas. Outra pergunta aqui que fizeram é ele: quais outras doenças você viu que estavam associadas com o consumo de trigo? Uma lista mais curta seria das doenças que não estão associadas com o consumo de trigo. As consequências gastrointestinais do consumo de trigo incluem as doenças comuns, como o refluxo ácido e os sintomas de síndrome do intestino irritável, como gases, cólicas e diarreia. As pessoas com doenças intestinais inflamatórias, como colite ulcerosa e a doença de Crohn's, tiveram melhoras, e algumas vezes alívio total das cólicas, dores, diarreia e sangramento. Os efeitos no cérebro e no sistema nervoso vão de distúrbios de humor, como a depressão, passando por explosões de comportamento em crianças como déficit de atenção, hiperatividade e autismo, até o disparo de alucinações nas pessoas com esquizofrenia e mania nas pessoas com transtornos bipolares. O trigo também pode gerar danos diretos no cérebro e no sistema nervoso e aparece com uma condição chamada de ataxia cerebelar, a perda progressiva do equilíbrio e controle de bexiga, a neuropatia periférica, a perda do sentido, usualmente nos pés e nas pernas. Um grupo de pesquisas britânico, por exemplo, descobriu que 50% das neuropatia periférica sem explicação podem ser justificadas pelo consumo de trigo. Também a recente descrição detalhada da encefalopatia do glúten, ou demência pelo glúten, como chamada pelo Mayo Clinic, onde o diagnóstico é feito geralmente na autópsia. Dores nas juntas e inchaço são acompanhamentos comuns do consumo de trigo. Acompanhamentos é fogo, hein?
As formas mais comuns envolvem o pulso e os dedos. Outros experimentos, o alívio... Nossa, outros experimentos... Meu querido, fala direito, meu pai. Minha senhora, preste atenção. Outros experimentam alívio de dores nas costas e nos quadris ao eliminar o trigo, especialmente se há perda de gordura no abdômen, já que a barriga serve como um depósito para a inflamação. Perca a barriga de trigo, a inflamação vai embora. Problemas de pele comumente melhoram ou desaparecem com a eliminação do trigo. Problemas comuns como acne melhoram. Isso é muito bom para os adolescentes, eles não têm noção. Assim como uma longa lista suficiente para encher 4 páginas. Outros problemas de pele, de granuloma anular, a dermatite alérgica, a gangrena, da cabeça aos pés. Não há sistema no corpo que não seja afetado pelo consumo de trigo. Outra pergunta aqui que fizeram ele nessa entrevista. Quais são as coisas mais importantes para se entender no que diz respeito ao consumo de trigo? Antes de responder essa pergunta, galera, vocês me fizeram lembrar... Vocês não, que vocês nem estão comigo aqui, presta atenção. Você me fez lembrar, enfim, vai você mesmo, hein? Do senhor, né? O senhor que sai todo dia aí e traz pra sua família o pãozinho, né? Uns 10 pãezinhos aí pra sua família. E o senhor acha que está fazendo bem? Não está fazendo bem coisa nenhuma, meu senhor. Está fazendo muito mal à sua família, trazendo trigo. Está fazendo mal ao senhor, que queria se sentir bem. Se olha no espelho e vê aquela barriguinha. Então, senhor, tire o trigo da sua família e você vai ver uma melhora na autoestima, uma melhora na saúde. E vamos logo à pergunta, deixa eu refazê-la de novo aqui. Quais são as coisas mais importantes para se entender no que diz respeito ao consumo de trigo? Ele diz o seguinte... Eu acredito que um dos aspectos mais cruciais da conversa sobre o trigo, para que as pessoas entendam, é que a proteína gliadina no trigo age como um estimulante do apetite. As pessoas que consomem a proteína gliadina no trigo consomem em média 400 calorias a mais por dia. As pessoas que eliminam a proteína gliadina com o trigo consomem 400 calorias a menos por dia. Mesmo se calorias, gramas de gordura ou tamanho das porções não é restrita. Eu acho que este fato tem sido usado como uma vantagem pelas grandes empresas de alimentos. Põe a farinha de trigo e, por consequência, a gliadina em todos os produtos que puder. Você aumenta o apetite, aumenta o consumo, aumenta as vendas. Olha que beleza isso. Você está sendo alvo desse mercado, né? Desse sistema. Eu acredito que isso explica porque a farinha de trigo pode ser encontrada em lugares mais improváveis, como sopa de tomate e alcaçuz. Então, olha... A proteína gliadina no trigo exerce este efeito no cérebro humano, porque é rebaixado para um grupo de compostos chamados de exorfinas, ou compostos exógenos similares à morfina. Estes efeitos podem ser bloqueados com a administração de drogas que bloqueiam os opioides. Sim, o efeito de estímulo de apetite pode ser completamente desabilitado pelas mesmas drogas que os viciados em heroína tomam para bloquear seu efeito. Os estudos com voluntários têm demonstrado que as pessoas que recebem esses remédios que bloqueavam o efeito opioide tiveram um desejo muito reduzido por bolos, cupcakes e bolachas. Uma empresa farmacêutica fez um pedido no começo de 2011 para o remédio naltrexona para perda de peso. Nos estudos clínicos, a naltrexona, meu pai do céu, que tipo de remédio... Mano, me faz pensar, cara, o que essas pessoas que fazem esses nomes de remédio têm na cabeça? Por que não bota um nome comum, sei lá, Bob, né? Vamos, remédio Bob, sei lá, pra dificultar um pouquinho, Bob Trona aí, ó. Por que não faz assim? Por quê? Por quê? Ah, que beleza, que beleza. Enfim, vamos nessa. Até me perdi, que beleza, hein? Ai, Isaac, cadê Bob Trona aqui? Onde que eu tô vendo isso, meu pai do céu? Aqui, ok. Para perda de peso, nos estudos clínicos a naltrexona teve sucesso, com os pacientes perdendo 10 quilos por mês, ao reduzir o consumo calórico em 400 calorias por dia. Enquanto o trigo continuar a fazer parte da sua dieta, você não terá o controle completo sobre os seus impulsos e a fome. O consumo de calorias é maior, especialmente para os alimentos com carboidratos. O peso se acumula, particularmente, né, ao redor da cintura. Elimine o trigo e você terá o controle fisiológico, porque fisiológico existe, né? Parabéns! E você terá o controle fisiológico normal sobre a fome.
Agora vem a seguinte pergunta que fizeram a ele, que deve ser uma pergunta que você, senhora que prepara o alimento, que tá na cozinha, não é um comentário machista, isso de forma alguma. É que realmente a maioria das mulheres trabalha na cozinha, né? Faz o jantar para seus maridos. E a pergunta que a senhora deve estar na mente: se uma pessoa decide eliminar o trigo, ela deve procurar alternativas sem glúten? Ou qual tipo de dieta que você considera melhor? E ele responde assim: primeiro, eu acredito que nós devemos retornar aos alimentos reais, não processados, sempre que possível. Uou, eu tô mal, hein? Isso significa consumir vegetais, nozes e oleaginosas cruas, carnes, peixes, ovos, incluindo as gemas, queijos, óleos saudáveis como azeite de oliva, extra virgem e óleo de coco. Eu não acredito que nós devemos ir contra o limitar calorias, principalmente se nós eliminarmos o estimulante de apetite mais potente, o trigo. Se você sente falta de coisas assadas, bolos, pães, eu forneço boas receitas no livro Barriga de Trigo, assim como no blog Barriga de Trigo. Essas receitas de cookies de chocolate e cheesecake, por exemplo, são livres de trigo, quase livres de açúcar, baixas em carboidratos e são geralmente saudáveis o suficiente para consumir a qualquer hora, sem nenhuma consequência para a saúde, como ganho de peso ou inchaço. Se você estiver no carro, consequentemente você não vai conseguir ver esse link, mas eu vou estar colocando o link ou no vídeo ou na descrição, então fique atento a isso. Agora vamos voltar. O link, esqueci de falar do quero link, né? O link do blog dele, beleza? Então, eu recomendo fortemente que as pessoas evitem produtos comerciais livres de glúten. Isso porque no lugar da farinha de trigo, esses produtos como pão integral sem glúten, são feitos usando farinha de milho, farinha de arroz e farinha de batata. Essas farinhas em pó estão entre os poucos alimentos que aumentam o açúcar sanguíneo ainda mais que o trigo integral. Isso significa que estes alimentos geram um aumento de peso no abdômen, barriga sem glúten. Aumentam o açúcar sanguíneo, a resistência à insulina, diabetes, catarata e artrite. Eles não são uma boa substituição ao trigo. E para encerrar aqui, ok, agora uma pergunta difícil. Você pode nos dar uma explicação de 10 a 15 segundos que nos ajude a explicar por que evitar o trigo entre nossos amigos e parentes? Ele diz: claro, o público americano precisa estar ciente que a indústria de agroalimentos tem te enganado. Eles aprenderam a usar este cavalo de Troia, o trigo, guardando a sua proteína escondida, a gliadina, para aumentar o apetite. O trigo é um opioide fraco. Consuma trigo, você vai querer mais trigo, mais carboidratos. A gliadina do trigo é convertida em exorfinas, compostos similares à morfina, que podem ser bloqueados com remédios bloqueadores de ópio. Ainda pior, nós somos aconselhados por nossas próprias agências do governo, como a USDA e agências de serviços humanos e de saúde, que os grãos integrais são bons para nós e nós deveríamos comer mais. Consuma mais trigos integrais saudáveis. Nós comemos mais, nós ganhamos peso, nós obtemos todas as consequências para a saúde, e peso como hipertensão, colesterol alto, artrite, refluxo ácido e diabetes. Esses trigos integrais aí saudáveis estava entre aspas, galera, caso não perceberam na minha voz, eu fiz mal fraco, mas enfim. As empresas de alimentos ganham dinheiro, as empresas farmacêuticas ganham dinheiro, nós todos pagamos o preço. A epidemia de diabetes e obesidade tem posto a culpa em nós. Dizem-nos que somos obesos e diabéticos porque comemos demais e somos preguiçosos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a maioria dos americanos são conscientes da sua saúde e tentam fazer pelo menos algum exercício. Eu não acredito que nós somos algum exercício. Levantamento de copo, menino de garfo. Tá bom, volta. Eu não acredito que nós somos diferentes, por exemplo, das pessoas dos anos 50 ou 60. Eu acho que nós somos levados a culpar a nós mesmos. Enquanto todo este tempo, grande parte da culpa deveria ser deste produto corrupto gerado pelas pesquisas genéticas, propagado pela agroindústria e colocado em uso em busca do lucro. Beleza, galera, se você gostou dessa entrevista com o Dr. Davis, né? E veja também essa entrevista muito boa que vai estar no site Vida Primal. Clicando no link aqui embaixo, é uma entrevista também maravilhosa. Espero que vocês tenham curtido do vídeo. Meu nome é Isaac e tenham todos uma boa noite. Se você espirrou durante esse vídeo, Deus te crie. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe vocês. Falou!